Vamos aos filtros. Filtros passivos. Nós vamos estudar os filtros passivos. Isto é, os filtros onde a saída é sempre menor que a entrada, pois eles são construídos com elementos passivos, tais como resistores, capacitores e indutores. Existe o filtro ativo, construído com amplificadores operacionais e que permite que a saída seja maior que a entrada. Mas exatamente o que é um filtro? O nome está dizendo. O filtro em eletrônica é um circuito que deixa passar somente determinadas frequências. E, em função disso, nós podemos ter o filtro passa-altas. Então, no filtro passa-altas, o que acontece, considerando o filtro passa-altas ideais? Aqui nós temos um gráfico chamado de curva de resposta em frequência. É o gráfico que caracteriza esse quadripolo em termos do comportamento do ganho em função da frequência. Então, para este filtro passa-altas ideal, enquanto a frequência se a frequência for menor que um certo valor chamado frequência de corte inferior, a saída é zero. Quer dizer, o circuito rejeita todos os sinais de frequência menor que FCI. Se a frequência for maior ou igual a FCI, então o ganho é 1. A saída é igual à entrada. Isso é uma situação ideal. Na prática, o que temos é isso aqui, ó. É uma mudança que é gradativa. Quer dizer, à medida que a frequência aumenta, o ganho aumenta, até, se a frequência tender para o infinito, esse ganho tende para 1. Então, esse tipo de circuito rejeita as frequências abaixo de uma frequência característica do circuito, chamada de frequência de corte inferior. Filtro passa-baixas. O filtro passa-baixa faz exatamente o oposto do filtro passa-altas. Isto é, no caso ideal, se o sinal de entrada tiver frequência maior que FCS, onde FCS é a frequência de corte superior, o circuito vai rejeitar todas essas frequências. A saída vai ser nula. Tá? Então, se a frequência do sinal de entrada for maior do que FCS, a saída é zero. E se F for menor ou igual a FCS, a saída é igual à entrada. Então, esse é o comportamento do filtro passa-baixas ideal. Na prática, então, um filtro não tem esse comportamento. Existe uma passagem que é suave. Quer dizer, mesmo acima da frequência de corte superior, o circuito responde. É lógico que, quanto maior for a frequência do sinal de entrada, menor é a saída para aquela frequência. E o contrário, quanto mais a frequência estiver abaixo, a frequência do sinal de entrada, estiver abaixo da frequência de corte, maior vai ser o ganho, tendendo esse ganho para 1, se a frequência do sinal de entrada tender para 0, isto é, para uma tensão contínua. Temos o filtro passa-faixas. Como o nome diz, é um circuito que deixa passar todos os sinais de frequência compreendidos entre dois valores, frequência de corte inferior, frequência de corte superior, rejeitando, no caso do circuito ideal, né, rejeitando todos os sinais acima dessa frequência ou abaixo dessa. Na prática, essa rejeição abaixo da frequência de corte ou acima da frequência de corte superior, ela não é total. Ela é tanto maior quanto mais a frequência do sinal se afastar dessas duas frequências, ou acima ou abaixo da frequência de corte inferior. O patamar, o ganho é aproximadamente 1. E por fim, temos o filtro rejeita faixa. Como o nome diz, é um circuito que não deixa passar nenhuma frequência compreendida entre dois valores de frequência. Na prática, essa rejeição ela não é como no caso ideal. Quer dizer, mesmo
acima da frequência de corte inferior, existe uma saída. Existe aqui uma frequência, né, a frequência central, onde a rejeição é mais alta. Em geral, esse tipo de circuito é usado para rejeitar exatamente, não uma faixa de frequência, mas para rejeitar a frequência central, que seria uma frequência mais ou menos no meio entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior.